A gente vive num tempo de mudanças sem precedentes, né? Nunca antes na história da humanidade vimos tantas transformações acontecendo ao mesmo tempo. A tecnologia avança numa velocidade absurda, conectando o mundo de maneiras que antes eram inimagináveis. A linha entre ficção científica e realidade está cada vez mais tênue. O que antes era apenas imaginação, agora se torna parte do nosso cotidiano. Mas por trás dessa fachada de progresso, uma batalha antiga continua a ser travada. Uma batalha que muitos desconhecem, mas que é crucial para o destino da humanidade. Uma batalha que molda a história da humanidade desde o começo. Desde as primeiras civilizações, essa luta tem influenciado o curso dos eventos. É a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e os anjos caídos. Uma guerra espiritual que transcende o tempo e o espaço. Durante séculos, a Bíblia alertou sobre um confronto final, um tempo em que as forças das trevas se levantariam novamente. Esse tempo parece estar se aproximando rapidamente. Hoje, as peças desse quebra-cabeça profético estão se encaixando. Eventos que antes pareciam desconexos, agora fazem sentido à luz das profecias. A gente vê isso na ascensão do globalismo, na erosão dos valores tradicionais, tipo família, e no avanço implacável do transhumanismo. Essas mudanças estão transformando a sociedade de maneiras profundas. Mas para entender completamente esses eventos, a gente precisa voltar às páginas da história e desvendar os segredos escondidos nos textos antigos. Esses textos contêm sabedoria que pode nos guiar nos tempos atuais. O livro do Apocalipse, um livro da Bíblia enigmático e muitas vezes mal interpretado, guarda a chave para entender o fim dos tempos. Suas profecias são mais relevantes do que nunca. Ele fala de uma figura misteriosa, a besta, que enganará as nações e dará início a um período de tirania sem precedentes. Esse período será marcado por grande sofrimento e confusão. Mas a besta não age sozinha. Ela conta com aliados poderosos que trabalham nas sombras. Ela é auxiliada por uma força sobrenatural poderosa, uma força com raízes na rebelião dos anjos caídos. Esses seres têm influenciado a humanidade desde tempos imemoriais. Ao conectar os pontos entre as profecias antigas e os eventos atuais, a gente começa a compreender a magnitude da guerra espiritual que nos rodeia. Essa compreensão é essencial para a nossa preparação. Esse conhecimento não serve para nos assustar, mas para nos fortalecer. Ele nos dá a clareza necessária para enfrentar os desafios que estão por vir. Porque, quando a gente entende o inimigo e suas táticas, a gente consegue se manter firme na fé e resistir ao engano. Juntos, podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. O 6º capítulo de Gênesis apresenta uma passagem intrigante que confunde teólogos há séculos. Fala de filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, resultando no nascimento de gigantes, os Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus? Seriam apenas seres humanos, como alguns estudiosos sugerem, ou algo mais? O termo hebraico usado aqui para filhos de Deus é Bene Elohim. Essa expressão aparece várias vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo a seres angelicais. Por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo 6, a gente vê os filhos de Deus se apresentando diante do Senhor. Da mesma forma, o Salmo 89, versículo 6, pergunta: quem, entre os seres celestiais, é como o Senhor? Claramente, o termo filhos de Deus tem uma forte conotação celestial. Além disso, as consequências dessas uniões, o nascimento de gigantes, apontam para algo extraordinário. Esses não eram filhos comuns. Tinham força e tamanho imensos, semeando violência e corrupção por toda a terra. A própria existência deles perturbou a ordem natural, levando Deus a enviar o dilúvio para limpar o mundo daquela perversidade. A interpretação tradicional, apoiada por comentários judaicos e cristãos antigos,
identifica os filhos de Deus como anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra. A miscigenação com as mulheres humanas foi uma violação da ordem criada por Deus, desencadeando uma onda de maldade que ameaçou corromper toda a criação. O livro de Enoque, um texto judaico antigo que não está na Bíblia, mas era reverenciado pelos primeiros cristãos, esclarece os eventos enigmáticos de Gênesis, capítulo 6, oferecendo uma perspectiva única sobre a interação entre o divino e o humano. O livro detalha a história dos anjos caídos, revelando seus nomes, seu líder, Azazel, e o conhecimento específico que eles transmitiram à humanidade. Segundo Enoque, esses anjos caídos, movidos pela luxúria e pelo desejo de poder, desobedeceram a Deus e desceram ao Monte Hermon. Lá, fizeram um pacto para corromper a humanidade, ensinando-lhes conhecimento proibido que alteraria para sempre o curso da história humana. Esse conhecimento incluía metalurgia, armas, cosméticos, astrologia e as artes do encantamento, habilidades que antes eram desconhecidas para os humanos. Tipo, sabiam tudo de ruim, né? E isso trouxe consequências terríveis. O texto descreve como Azazel, em particular, ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. E lhes deu a conhecer os metais da terra e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, a maquiagem dos olhos, e todos os tipos de pedras preciosas, e todas as tinturas de colorir. Esses conhecimentos, embora fascinantes, trouxeram consigo uma sombra de destruição. Embora aparentemente inofensivos, esses avanços, principalmente em armamento e manipulação da aparência, tiveram um impacto devastador na humanidade. Alimentaram a violência, a vaidade e a corrupção espiritual, levando à decadência moral que culminou no dilúvio. O livro de Enoque serve como um lembrete de que nem todo conhecimento é benéfico. Algum conhecimento, especialmente quando separado da base moral e espiritual, pode levar a consequências devastadoras. E também destaca a astúcia dos anjos caídos, que disfarçaram suas verdadeiras intenções oferecendo presentes aparentemente atraentes que, no fim das contas, serviram para escravizar e corromper a humanidade. O conceito de feitiçaria geralmente evoca imagens de bruxas e magos lançando feitiços, manipulando forças invisíveis com palavras e gestos misteriosos. Mas, no contexto antigo, feitiçaria abrangia uma gama maior de práticas, muitas das quais envolviam a manipulação do mundo natural por meio de conhecimento esotérico e rituais complexos que eram passados de geração em geração. O livro de Enoque sugere que os ensinamentos dos anjos caídos incluíam formas de feitiçaria antiga, permitindo que os humanos acessassem forças sobrenaturais e alterassem a própria realidade de maneiras que hoje consideraríamos impossíveis. Curiosamente, muitas das tecnologias que emergem hoje, principalmente nas áreas de engenharia genética, inteligência artificial e nanotecnologia, têm semelhanças impressionantes com a magia de antigamente, desafiando os limites do que é considerado natural. Assim como os antigos feiticeiros buscavam controlar a natureza por meio de feitiços e encantamentos, os cientistas modernos agora manipulam os blocos de construção da própria vida por meio da edição de genes e da biologia sintética, abrindo novas fronteiras no campo da ciência. Pense nas implicações da tecnologia CRISPR, que permite aos cientistas alterar sequências de DNA com uma precisão sem precedentes, possibilitando a correção de mutações genéticas e a criação de organismos inteiramente novos. Embora seja elogiada por seu potencial para curar doenças, essa tecnologia também abre as portas para bebês projetados, humanos geneticamente aprimorados e o obscurecimento dos limites entre as espécies, levantando questões éticas profundas. Esses avanços, embora aparentemente milagrosos,
ecoam o conhecimento proibido que levou à corrupção do mundo pré-diluviano, conforme descrito em textos antigos. A busca por conhecimento e avanço tecnológico não é inerentemente errada, pois é parte do espírito humano explorar e inovar. No entanto, quando impulsionada pela arrogância, ganância e desrespeito aos limites éticos, torna-se um caminho perigoso, que pode levar à própria destruição que busca prevenir, como uma espada de dois gumes. O antigo alerta contra a feitiçaria continua assustadoramente relevante em nossa era moderna, nos incentivando a agir com cautela e a moderar nossa busca por conhecimento com sabedoria e humildade, para que não repitamos os erros do passado.